Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, onde a palavra do nosso Deus diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O apóstolo João escreve à igreja em Sardes as palavras que lhe foram reveladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Embora Sardes fosse considerada uma igreja bem vista aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, a sua condição era de completa reprovação. Portanto, as suas obras não foram aprovadas a ponto de Jesus afirmar que aquela igreja de fato estava morta. O Senhor Jesus faz aqui um urgente chamado para que aquela igreja se arrependa. Portanto, em primeiro lugar, o Senhor Jesus advertiu dizendo: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Os crentes em Sardes são chamados a trazer à memória tudo o que haviam recebido e ouvido do Evangelho de Jesus Cristo. É provável que o estado de morte espiritual em que se encontravam não tenha ocorrido de forma rápida, mas aos poucos e gradativamente. É possível que primeiro deixaram de congregar e depois abandonaram todo o ensino que tinham recebido. Portanto, são exortados a trazer à memória o que tinham recebido e ouvido da parte de Deus. Portanto, Jesus os exorta dizendo: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Em segundo lugar, o Senhor os adverte dizendo: Guarda-o, pois, o que tens recebido e ouvido. Tudo o que eles tinham recebido e ouvido não estava sendo guardado. Estavam perecendo não por falta de conhecimento, mas por não colocar em prática aquilo que de fato e de verdade conheciam. Tinham recebido o evangelho de cristãos fiéis, porém a obediência tinha sido deixada de lado. Por isso o Senhor os exorta dizendo: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Por último, o Senhor vem exortá-los dizendo: arrepende-te do que tens praticado e vigia.
O caminho que os crentes em Sardes tinham tomado certamente era um caminho de ruína, era um caminho de morte. Por isso, se faz necessário uma mudança completa, uma mudança total no proceder deles. Então o Senhor os exorta dizendo: arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que tragédia! Que ponto chegou aquela igreja? Uma igreja que havia recebido o Evangelho, cristãos que tinham abraçado a fé no Senhor Jesus, mas aos poucos e no decorrer do tempo tinham abandonado o caminho do Senhor. É uma palavra dura, essa palavra de exortação, mas certamente uma palavra necessária e pertinente. O Senhor Jesus os convida, os exorta a arrependerem-se e vigiarem, porque senão ele viria de modo que eles não iriam perceber. Portanto, eu quero perguntar a você: como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor Deus? Você tem lembrado de tudo que você tem recebido e ouvido da parte do Evangelho do Senhor Jesus? Você tem guardado tudo quanto você tem recebido e ouvido? Se a sua resposta é não, então o melhor que você pode fazer é arrepender-se. Arrependa-se. Busque o perdão de Deus. O Senhor Deus, ele é pronto a perdoar. O Senhor é pronto a acolher aqueles que voltam arrependidos em busca de refúgio. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te convidar a fazer um sério exame. E se for o caso, é melhor arrepender-se e voltar inteiramente para o Senhor. Portanto, a exortação do Senhor Jesus à igreja em Sardes, quando o Senhor disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor diz, e ele enfatiza: não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, visita o coração de cada um dos teus filhos e filhas, de todos quantos, ó Pai, têm ouvido a tua palavra e têm perseverado, para que não se desvie dos teus caminhos. Mas, ó Deus, também eu quero interceder por aqueles que um dia receberam a tua palavra, daqueles que um dia creram no teu evangelho, tropeçaram e estão distantes de ti, estão em pecado. Senhor, visita-os com o poder do teu Espírito Santo e traga-os ao arrependimento. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrependermos de tudo aquilo que é necessário e ajuda-nos a estarmos vigilantes, aguardando o momento e a hora da tua vinda ou o momento da nossa partida para um encontro com o Senhor. É a minha oração, é em nome de Jesus. Amém.